Eu quero ler com os irmãos Êxodo 3, no versículo 7. Diz assim: Disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo. Eu vou começar de novo a leitura, vamos lá, versículo 7. Disse o Senhor, certamente, repita, tenho observado. Agora vamos continuar. A opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Agora repita de novo, tenho ouvido. Agora vamos continuar. Seu clamor por causa dos seus feitores. Agora repete comigo. E sei o quanto estão padecendo. Você percebe? 3 coisas aqui que o Eterno fala. Tenho observado, tenho ouvido e sei o quanto. O que o Eterno está querendo falar aqui a Moisés eu não sou indiferente à miséria do meu povo. Eu não sou passivo frente à dor do meu povo. Ele diz, eu tenho observado, eu tenho ouvido, e eu sei o quanto estão padecendo. Apesar da miséria na qual Israel, enquanto escravo, se encontrava, apesar do sofrimento, da dor que eles tinham enquanto escravos, apesar disso se prolongar por muitos anos, não mudava o fato do Eterno, dessas 3 coisas: dele observar, dele ouvir e dele saber o que se passava. Então não permita, meu irmão, que uma situação que não tenha mudado ainda te convença do contrário. Às vezes nós somos tentados e Satanás se aproveita disso, porque uma das coisas nas quais ele age é na dúvida, é sugerindo dúvida. Nós somos convencidos de que Deus não tem observado nada, de que Deus não está ouvindo nada e que Deus não sabe de nada. Então por isso que antes de fazer qualquer coisa, o que o Eterno está fazendo aqui é resgatando a bitarrom, a confiança de Moisés em Deus, enfatizando: Moisés, eu tenho observado. Moisés, eu tenho ouvido. Moisés, eu sei o quanto estão padecendo. Isso certamente despertou em Moisés a confiança. E Deus quer despertar essa confiança em nós, e isso é testado em nós, quando estamos em situações semelhantes ao que o povo se encontrava. E não é só uma situação de escravidão, né, na qual a pessoa não consegue se ver livre. A palavra Egito, que é onde eles estavam escravos, ela é muito significativa no hebraico. Egito é Mitzrayim, que significa aperto, que significa limitação. Então sempre que nós estamos passando por uma situação de aperto, uma situação de limitação, uma situação de dificuldade, saiba disso, meu irmão. E quando essa situação não muda, saiba que essa sua confiança nessas 3 coisas em Deus está sendo colocada à prova. Ou seja, você vai ter que provar que de fato crê que o Senhor sim está observando tudo, que o Senhor sim está ouvindo cada oração que você faz, e que o Senhor sim sabe o que está acontecendo. Amém, meus irmãos? Não duvide dessas 3 coisas. Amém? Se você duvidar dessas 3 coisas, aí um outro trabalho vai ter que ser feito em você, que não é só de mudar a sua situação, mas de resgatar em você a confiança em Deus nessas 3 coisas. E aí vai ter que demorar mais um tempo ainda para acontecer uma mudança na sua vida. Então, para eu não ter que demorar mais do que o necessário, eu tenho o cuidado de não falhar nessas 3 coisas. Quais? Ter a confiança de que Deus está observando, de que Deus está me ouvindo e de que Deus sabe tudo o que está acontecendo, apesar de não ter mudado.
apesar de não ter acontecido nada. Os irmãos estão entendendo? Então, não é a impressão que dá, né? Quando uma situação se ora e não muda, se ora, mas 400 anos, irmãos. Alguns dizem que não, 400 anos foi de quando Deus falou com Abraão até o tempo deles saírem do Egito. Não importa, mas se for assim, ainda foram 200 anos no Egito. Já, de qualquer jeito é tempo, é muito tempo. Deus não respondendo. É muito tempo Deus não intervindo. É muito tempo Deus aparentemente não fazendo nada. Então é de se esperar que quando enfim chegasse o tempo do Eterno livrar o povo, eles já não mais crescem nessas três coisas. Por isso a primeira coisa que o Eterno faz é isso, é resgatar a confiança no povo dessas três coisas que Deus faz. Não importa o tempo que está levando para uma situação mudar, meu irmão, Deus está observando, Deus está te ouvindo e Deus sabe tudo o que está acontecendo. Amém? E agora nós vamos por uma ação de Deus. Olha o que diz no versículo 8. Por esse motivo, né? Qual motivo? Por qual motivo? Porque eu tenho observado, porque eu tenho ouvido o clamor deles, e porque eu sei do quanto eles estão padecendo. Por esse motivo, o que, gente? Desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então você percebe aqui, terra boa e vasta. Aqui a Torá está colocando um contraste com o Egito, né? Porque o Egito é Mitzrayim, é aperto, é limitação, mas a terra na qual o Eterno levaria o povo era uma terra vasta. Ou seja, é uma situação onde você não se vê limitado. É uma situação onde você percebe que as coisas não estão mais te barrando como antes. Você vê as coisas acontecendo. Deus está falando, chegará um momento na sua vida que eu vou tirar as limitações e te conduzirei a uma terra vasta. Diga glória a Deus, gente. Isso é maravilhoso. Pelo Eterno observar, pelo Eterno ouvir e por Ele saber disso, de tudo que tem acontecido, Ele diz, por esse motivo desci. Há uma ação sendo apresentada aqui, que é Deus fazer o que, gente? Você tem noção que é isso? Meu irmão, uma coisa é Deus falar assim, eu vou enviar um anjo. Uma coisa é Deus falar assim, eu vou enviar chuva. Uma coisa é Deus falar assim, eu vou enviar um rei. Outra coisa é Deus falar o que, gente? Quem é o agente dessa ação aqui? O próprio Deus. Eu desci. Pega essa palavra e vamos nos debruçar nela. Deus fez o quê? Desceu. Meu Deus do céu. Que coisa incrível. Desceu. Aí a gente começa a pensar, desceu da onde? Da onde? E as escrituras, elas apresentam, as escrituras falam da onde ele desce. Eu só vou ler para os irmãos, é muito texto, então não dá para a gente ficar esperando você abrir todos os textos. Por isso eu peço que você me escute, e se você quiser, depois você confirma anotando os textos que eu vou citar, por favor. Esse texto está em Isaías 57:15. Presta atenção. Olha o que o profeta diz. E quem eram os profetas, meu irmão? Os profetas da Bíblia eram aqueles que tinham a sua mente, a sua percepção sensível ao mundo espiritual. Então o profeta Isaías, por exemplo, viu o Eterno e os anjos rodeando ele. Então, os profetas eles vão trazer muitas revelações do mundo espiritual, porque pela profecia que pairava neles, eles conseguiam ter esses conhecimentos. Então olha uma das coisas que o Eterno, que o profeta fala aqui, ó. Porquanto assim afirma,
Olha como Deus é chamado aqui em Isaías 57. Assim afirma, repita comigo, o alto e sublime. Olha como que Deus é chamado. Alto e sublime. É porque Deus é grandão assim, sabe? É gigante. Não, meu irmão. Alto em que sentido? O lugar onde Ele habita é o quê? Está acima. Está acima. Acima. Os irmãos sabem que a palavra céu, que aparece no texto da Bíblia em hebraico, nunca está no singular. Não existe a palavra céu no singular, céu. A palavra hebraica para céu que aparece nos textos da palavra de Deus é shamayim. E quando uma palavra termina com esse M, com esse som de M, shamayim é plural. Não é igual no português, né? No português o plural quando termina com S, né? Céus. No hebraico é quando termina com esse som de M, shamayim. Então, a palavra céu é plural, céus. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que Yeshua está acima de todos céus. Há um texto que diz que o Eterno não é contido nem nos céus dos céus. O mundo espiritual é muito mais amplo do que essa visão infantil que a gente herda e que se perpetua por nós, em nós, durante toda a nossa vida. Que visão? É a terra aqui e o céu, assim, você passou das nuvens, você vai ver Deus sentado lá no trono. Meu irmão, é infinito, a gente não tem noção. Aí tem gente que vai ler lá o texto de Paulo, que ele fala que ele subiu ao terceiro céu. Aí vamos explicar o terceiro céu. Não, o primeiro céu é esse céu aqui. O segundo céu é quando passa da atmosfera. E o terceiro... Da onde tirou isso? É coisa da cabeça das pessoas. Então para subir no primeiro céu é só pegar um avião, meu irmão. Você já está lá. Não, meu irmão. A gente não sabe. Não sabe. Não é mais bonito falar assim? O que é esse terceiro céu? Eu não sei o que é o primeiro, eu não sei o que é o segundo, mas eu sei que o apóstolo Paulo tinha um nível espiritual tão forte que ele soube discernir que o céu onde ele foi era o terceiro. Ele soube olhar e falar assim, não, esse aqui é o terceiro. Como é que ele sabia? Segundo a tradução judaica existe 7. Então a gente não sabe, meu irmão, mas é muito infinito. Então quando fala assim, alto, o alto e sublime, irmão, você não tem noção. A gente não consegue conceber. A gente não tem noção. O lugar onde essa presença divina está revelada, a gente não sabe. A gente sabe que os seres que estão próximo a esse lugar onde a presença divina é revelada, não conseguem nem olhar. O profeta Isaías diz que diante do trono do Eterno existem anjos de 6 asas. Com duas voam, com outras 2 acho que cobrem o corpo, e outras 2 eles tampam o rosto. Por que você acha que tampa o rosto? Tampa o rosto porque, né, não quer aparecer. Não, pode ser também, mas na verdade, provavelmente é porque não consegue olhar. É muito forte. Por isso o apóstolo João diz: ninguém jamais viu a Deus, ninguém suporta. Ninguém suporta. Esse lugar onde Deus está, nenhum ser suportaria estar. Os irmãos entendem isso? Então é muito superior, é muito mais sublime, é muito mais elevado, irmão, do que você tem ideia. Pensa em algo, é maior do que isso. Pensa como pode ser, é maior do que isso. Aí se você conseguir pensar em algo maior, é maior do que o que você pensou depois. E é assim, a gente não tem noção. Então é dito, o profeta Isaías fala assim: o alto, o sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santíssimo. Olha o que ele diz. Então o profeta Isaías é lindo isso aqui, porque ele é como se ele tivesse... sabe quando tem um show assim, e aí ou vai ter uma apresentação,
e aí alguém aparece no palco para abrir para o outro que vai entrar. Assim, ó, eis que quem vai falar agora é o fulano de tal, que é reformado em não sei o quê. Ele vai apresentando o currículo da pessoa, para depois a pessoa se apresentar e falar. É isso que o profeta Isaías está falando. Ele está fazendo isso aqui, ó. Porquanto assim afirma, aí ele vai apresentar o Senhor. O alto, o sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é o Santíssimo, palmas para ele e o recebam. É mais ou menos isso. Porque agora aparece assim no versículo de Isaías, aparece 2 pontos e o Eterno falando. Ou seja, Isaías está apresentando Deus, e agora Deus se apresenta falando com seu discurso. Olha que lindo, né? Aí agora Deus fala. Vamos ensaiar aqui? Então vou abrir de novo aqui. Vou abrir a apresentação do Senhor. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é Santíssimo. Palmas para ele, glória a Deus. Assim ele fala. Aí agora ele vai se apresentar. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Meu Deus, olha como ele se apresenta. Ele se apresenta falando de onde ele vem. Ele se apresenta falando onde ele habita. Aí ele diz: habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Então, da onde Deus desceu? Você começa a entender agora, quando Deus fala assim: eu desci. Desceu da onde? Do lugar mais majestoso e santo do universo. Meu Deus. Aí você começa a pensar: o que faria esse Senhor Santíssimo, alto e sublime, descer do lugar mais majestoso e santo do universo? Será que os reis da terra o fariam descer? Será que os justos que ele contemplou aqui o faria descer? O que motivaria um rei descer do seu trono? O que haveria aqui para ele pensar nisso? Eu vou descer lá. Seriam os justos? Seriam os santos? Já tem anjos muito sublimes junto dele. Seriam os reis, as riquezas? O que faria ele descer? Olha que lindo. A miséria do seu povo. O que motiva o alto e sublime descer? A miséria. Um rei alto e sublime que se interessa, que se importa com o que, gente? Com a miséria do seu povo. Quem faria isso na posição em que ele está? Quem se importaria em descer do trono? Se tem gente aqui que nem do salto desce. Quem se importaria? Pois bem, o alto e sublime, o santo, o majestoso, ele fala: por isso, por causa da miséria do meu povo, eu desci. Meu Deus. Nós vamos observar, irmãos, que o nascimento do Mashiach é isso. É Deus descendo na terra. Não é um profeta, não é um homem, não é um anjo. É Deus descendo na terra. O que o motivou a descer? Veja como isso já é apresentado aqui no livro do profeta. Olha de novo esse contraste que aparece.
porque ele se apresenta dizendo: habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Só que agora há uma virada, porque ele continua falando assim: contudo, repita, contudo, né? Porque ao se apresentar assim, qual é a ideia que transmite? A gente nunca vai ter acesso a ele, a gente nunca vai chegar perto dele, porque ele é muito majestoso e está num lugar muito santo. Aí ele diz: contudo, estou presente. Aonde? Com contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e novo alento ao coração arrependido. Diga glória a Deus. Veja, ele habita no lugar mais majestoso e mais santo do universo. Mas ele logo em seguida diz: contudo, apesar disso, estou presente aonde? Estou presente com o contrito, com o quebrantado. O Mashiach, que é Deus, Jesus, que é Deus descendo à terra, disse: eu não vim por causa dos justos, eu vim por causa de quem? Quem faria um rei descer do seu trono? Quem fez Jesus descer do seu trono? Os pecadores, meu irmão. Não é louco isso? Não é louco? Não é de mudar a nossa visão? Não é loucura? Deus desceu por causa dos pecadores. Isso não cabia dentro da visão dos religiosos, que diziam: como se ele é o Mashiach, por que ele está aí com os pecadores? Ele fala: pois justamente, eu vim por causa deles. De maneira semelhante, aparece lá em Salmos, só escute por favor, Salmos 113, no versículo 5 diz assim: quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas? E aí agora também aparece uma virada no texto: mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Quando é dito que ele se inclina, de novo aparece essa ideia de que Deus desce à terra para ir aonde? Aos que estão aonde? No lixo. Tem noção do que é isso? Nós queremos estar perto dos poderosos, nós queremos estar perto dos grandes, nós queremos estar perto dos que têm renome. Nós nos sentimos, quando estamos perto de alguém de autoridade, de renome. Deus se importa em estar perto de quem? Do pobre que está no lixo. Por isso, naquele dia, muitos servos de Yeshua vão dizer: Senhor, quando eu te dei de comer? Quando o Senhor passou fome? O Senhor passou fome? O Senhor passou fome? Como assim, Jesus? Porque Jesus vai dizer isso: tive fome. Jesus, quando o Senhor passou fome? Ele disse: eu estava lá com aquele que estava faminto e você alimentou. Eu estava ali com... É ali que eu estou. Eu não estou nos templos revestidos de ouro, nos templos revestidos de glória. Eu estou com um faminto. Por isso o Salmo fala: quem é como ele? Não é por sua majestade, é porque apesar da sua majestade, ele está com o pobre, ele está com o necessitado, com o faminto. Ele vai dizer: quando o Senhor esteve doente, Jesus doente, ele diz: pois é, quando você foi visitar aquele doente, eu estava lá com ele.
Eu estava lá com ele. Onde você foi lá, eu estava lá. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Por isso, os evangelhos dizem: quando você estiver sendo perseguido, se alegre, porque repousa sobre vós o Espírito Santo. Quer dizer, Deus gosta de estar com o perseguido. Deus gosta de estar junto com aquele que está sofrendo perseguição. Aí se alegrem, porque quando acontecer isso, o Espírito Santo vai estar repousando em vocês. Porque Deus gosta de estar aí, junto de quem é perseguido. Ele se interessa. Diga glória a Deus, meus irmãos. Ele se interessa. E aí começa a gente entra num tema muito importante, mas ao mesmo tempo muito sério. E que divide opiniões, e que alguns chegam até mesmo a negar um princípio muito fundamental da fé em Yeshua, que é o seguinte: não, pastor, Deus não tem como ele descer. Como é que ele vai descer? Não tem como. Deus é sublime, majestoso, habita no mais santo lugar. Não, ele não vai descer, não tem como ele descer. Não tem como, por exemplo, Deus vir em forma humana. Deus não pode vir em forma humana. Quem assim afirma, está dizendo ao mesmo tempo que Deus não pode alguma coisa. Quem é você? E quem quer que seja, pode ser teólogo, pode ser rabino, pode ser quem for, para dizer: Deus não pode vir em forma humana. Quem somos nós para afirmar que Deus não pode alguma coisa? Alguém se candidata aí para dizer o que Deus não pode fazer? Alguém se candidata? Não, aí eu vou pedir suas credenciais, tá? Quem é você? Eu vou pedir. Você estava antes dele? Então as pessoas querem, a religião quer, isso em todo lugar, irmão. Tem movimento teológico que diz que Deus não pode se manifestar em forma humana. Tem movimento judaico que diz que Deus não pode se manifestar em forma humana e que, portanto, não existe essa de Deus descer. É uma expressão. Pois bem, eu quero que você discirna uma coisa muito interessante que o Eterno vai dizer aqui para Moisés em Êxodo 3. Leia aí no versículo 13. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual é o seu nome? Eles iriam querer saber o nome de quem? O nome de Deus, não o nome de Moisés. Ele não quer saber quem é Moisés. Porque Moisés vai chegar assim: tá bom, Senhor, eu vou chegar lá falando assim, o Deus dos vossos pais me enviou. E eles vão perguntar: tá, qual é o seu nome? Ou seja, o nome desse que enviou você. Não importa, o enviado não importa, o que importa é quem está enviando. Você entendeu isso, meu irmão? Isso aqui é tremendo. A importância não repousa sobre aquele que foi enviado, mas sobre aquele que envia. É isso que importa. Então eles vão querer saber o seguinte: qual é o nome? Aí Moisés pergunta: Senhor, o que eu vou dizer? Qual é o seu nome? Então afirmou Deus a Moisés. Aí Deus vai dizer o seu nome. Qual o nome? Qual é o nome que Deus fala para Moisés falar para os israelitas? Fala assim: você vai falar esse nome aqui, eu sou o que sou. É isso que você vai falar. Qual é o nome? Eu sou o que sou, me enviou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ele vai dizer mais, né?
Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Este, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aí agora que de novo, mais um segredinho aí, que eu já falei aqui, mas vou lembrar os irmãos. Quando as traduções portuguesas colocam assim, eu sou o que sou, transmite uma ideia de um Deus estático, de um Deus imutável no sentido de não poder ser diferente do que Ele é. Eu sou o que sou. É um tanto limitante, porque parece então que Ele não pode ser nada além disso. Eu sou o que sou. Aí nós vamos para o hebraico, de novo. Mais uma coisa que quando a gente vai para o hebraico, abre a mente. No hebraico está assim, ó, Erier, o eu sou, né? Eu sou o que sou, está assim, Erier, Asher, Erier. Sabe como é que se traduz? Piorar um pouquinho, sei que já está meio difícil, mas piorar um pouco mais. Eu serei o que serei. Pronto. Resolveu o problema. Quem Deus é? Quem Ele quer ser. Você entendeu ou não? Eu serei o que serei. Para explicar esse nome, eu vou ler as palavras de um rabino que comenta isso. Rabino Peter Kinobel. Olha o que ele fala. Eu serei o que serei significa que eu sou o que você quer que eu seja. Eu sou o que você precisa que eu seja. Você não pode conhecer minha essência, mas teremos um relacionamento e você contará histórias sobre seus encontros comigo. Nenhum deles, porém, será totalmente preciso, porque eu não sou um conceito, eu sou uma realidade complexa, viva, que pode ser experimentada, mas não definida ou limitada pela linguagem. Isso é quem eu sou e quem eu serei. Abre a cabeça. Ou seja, quando Moisés pergunta assim, qual o seu nome? O que ele queria? Senhor, me dá uma definição. Defina-se. Na resposta, Deus está dizendo para Moisés, não tem como definir aquilo que é, por natureza, indefinível. Não tem como. Não tem como pôr ele numa caixinha e dizer, Deus pode isso e Deus não pode aquilo, porque Ele é indefinível. Diga glória a Deus, meus irmãos. Não se pode dizer. Com relação às suas promessas, Deus não muda. É nesse sentido que os profetas dizem que Deus não muda. Ele não muda em relação às suas promessas. Mas em relação às maneiras pelas quais Ele atua, Deus age só de uma forma? Ou Deus tem várias formas por meio das quais Ele se manifesta? O que você acha? Várias formas. Por isso Ele diz, eu serei o que serei. Não tem uma forma que eu possa falar para você. E aí, aqui a gente entra num conceito muito importante. Existe uma palavra aramaica, e eu cito aqui o aramaico também, porque parte tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, aparece o aramaico sendo utilizado. Existem traduções do Antigo Testamento em aramaico, e existem também do Novo Testamento. Inclusive, alguns dizem que até mesmo anteriores aos manuscritos gregos. E existe uma palavra aramaica que é kenumê, que significa manifestações, essências e naturezas. Tudo no plural. Relacionada a Deus, essa palavra aparece. Ou seja, Deus tem várias manifestações, mais de uma essência que se revela aos homens. Várias. Uma hora Ele é uma coluna de fogo, outra hora Ele é de nuvem. Uma hora ele se manifesta
em um anjo, outra hora ele se manifesta através de um ancião de dias, como aparece lá em Daniel, como um velho. Outra hora ele aparece como um filho do homem, como alguém novo. São várias manifestações distintas, mas todas são quem se manifestando? Deus. Os irmãos estão entendendo? Por exemplo, aqui em Êxodo 3, quando Deus se manifesta a Moisés, ele se manifesta numa sarça. E ali, o que o Eterno pede a Moisés? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Deus está falando com Moisés. Em Josué 5, sabe o que Josué tem? Sabe qual a visão que Josué tem? Ele tem a visão de um soldado que aparece para ele. Aparece assim um soldado, com uma espada. E aí Josué fala: você está por nós ou contra nós? E aí esse soldado fala: eu sou o general dos exércitos de Adonai, do Senhor. E aí sabe o que esse homem pede para Josué? Josué se dobra em adoração. E se deve adorar só a quem, gente? Josué se dobra em adoração. E sabe o que esse homem pede? Tira as sandálias dos pés. Então ali era um Deus, em Êxodo 3 era outro Deus. Assim é a mentalidade idólatra. Mas qual é o conceito que a palavra transmite com isso? Nas duas vezes foi Deus, porém se manifestando de formas diferentes. Você está me entendendo? Por isso, eu vou só citar de novo, vou citar aqui. Tem uma ocasião muito... E aqui, irmão, tem gente que vai falar que não, foi um anjo. Tem gente que vai falar, não, foi o arcanjo tal. Não interessa, o que interessa é o que o texto diz. Olha o que o texto fala. Lá em Gênesis 18 é dito o seguinte, olha só. O Senhor, repita, o Senhor apareceu a Abraão. E a palavra que aparece ali por Senhor é o nome, é o tetragrama, é o nome que aparece relacionado só a Deus. Deus apareceu. Como Deus pode aparecer? De várias. Sabe qual foi a forma na qual Deus apareceu ali para Abraão? Um viajante. 3 homens estavam viajando. E um aqui já sabemos, era quem? Deus. Na Torá, Deus aparece como homem. Isso, irmão, os próprios judeus crentes no Mashiach, crentes em Yeshua, atestam. Como homem. Aí olha só. Ele aparece. Então Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens. Não tem nada a ver com trindade, porque 2 deles nós vamos ver que eram anjos. Mas olha só, depois é dito assim, Abraão vai dizer assim, meu Senhor. Olha como Abraão se refere a um desses 3, meu Senhor. E quando aparece a palavra Senhor, de novo aparece a palavra relacionada ao nome de Deus no hebraico, meu Senhor. Abraão chamando um daqueles homens de Senhor, chamando com o nome de Deus. É isso que eu preciso que você entenda. Porque quando a gente vai para a tradução Senhor, a gente acha que assim, Senhor porque é autoridade. Não, ele se refere a Deus ali. Meu Senhor, se encontrei graça aos seus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Depois lá no versículo 13 de Gênesis 18 diz, entretanto o Senhor, de novo aparece o nome do Eterno, questionou Abraão, por que se riçara, conjecturando, será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Veja, quando eu li esse texto aqui de quando Deus fala assim, virei daqui 1 ano e Sara dará à luz. Eu tinha a ideia de que Deus estava falando lá do céu, ou na mente de Abraão, ou no coração de Abraão. Só que é dito que Sara o que, gente? Ela ouviu. Como é que Sara ouviu? Porque Deus estava ali em que forma, gente? Em forma de homem. Deus estava ali.
Os três, o Eterno e 2 anjos, junto com Abraão. E aí um dos 3 diz: eu virei e Sara dará a luz. Sara, que estava atrás da porta, sei lá, ouvindo, dá risada. E um daqueles 3 que disse isso, falou o seguinte: entretanto o Senhor questionou Abraão. De novo, um daqueles 3, e inquestionavelmente a Torá diz, era quem? Um daqueles 3 era o Senhor. Tá? O texto é claro. Por que se ri Sara? Aí ele fala: acaso existe algo extraordinário demais para... E aí de novo ele usa o nome do Eterno. Para o Senhor. Nesta mesma época da primavera, no próximo ano, retornarei à sua presença. Depois no versículo 16, é dito que os visitantes se levantaram para partir e avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhava a fim de se despedir. Veja, esses viajantes então estavam indo para onde? Para Sodoma. Quantos viajantes chegaram até Abraão? 3. Quantos vão chegar em Sodoma? Vocês sabem, foram 2. E o que aconteceu com esse outro? No versículo 22 de Gênesis 18 diz: então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma, mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Meu Deus, a Torá está falando que Deus se manifestou a Abraão, apareceu. Você está entendendo? Foi uma aparição, não foi uma visão. Não foi uma visão, não foi um sonho. Foi o que, gente? A aparição. Assim começa Gênesis 18. E Deus apareceu para Abraão. Então eu pergunto: Deus pode descer do seu mais alto e sublime trono no lugar mais majestoso e santo do universo? Sim ou não? O que foi isso aqui em Gênesis 18? Se não Deus fazendo o que, gente? Descendo. Depois, uma outra manifestação de Deus. O Eterno fala assim a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. De maneira mais reduzida, mas ao mesmo tempo, Moisés foi também uma representação, não uma manifestação, mas uma representação de Deus diante do Faraó. É por isso que Moisés fala lá em Deuteronômio 18: o Senhor, o seu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti. Falando do Messias. Ou seja, por que o Messias seria semelhante a Moisés? Porque assim como Moisés foi por Deus perante Faraó, o Messias também seria perante os homens o que, gente? Deus, uma manifestação dele. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Agora olha como aparece o nascimento de Yeshua no Novo Testamento. Só escuta. Lucas 2,11 diz: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias. E aí olha o que os anjos falam. Repita comigo: o Senhor. Meu Deus. Que é o Messias. Já podia parar ali, mas os anjos não param ali. Yeshua não só é o Messias também é quem? O Senhor. E aí entra de novo o aramaico. Os textos do Novo Testamento em aramaico aparece o nome usado só para Deus. O Senhor, que é um nome usado só para Deus. Então, o que é o Messias? Ou quem foi o Messias? Segundo a narrativa dos próprios anjos do seu nascimento: o próprio Deus, o próprio Eterno. Mas como, pastor? Como Deus está lá e desce? E aí a gente vê uma certa ocasião, já vou chegar nisso. Abra em Hebreus 1, você vai entender. Você está aí ainda ou não? Isso aqui é importante, irmão. Isso aqui é princípio da nossa fé. E hoje, quando a gente fala de nascimento do Mashiach, tem gente que vai dizer: não tem como não. Não tem como Deus nascer, não tem como Deus vir como homem. Vamos ver se não. Já falei aqui que existem várias formas nas quais o próprio Deus aparece. Vamos ler aqui em Hebreus 1. Olha aqui no versículo 1.
Podemos ler? Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões, e de que forma, gente? Muitas formas, aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nos últimos tempos, nos falou mediante quem? Seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe, por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória. Repita comigo isso agora, diga, e a expressão exata do seu ser. Diga a glória a Deus. O Mashiach, Yeshua, é a expressão exata de quem? Do eterno, de Deus. Então quem é o Messias? É Deus. Em que sentido? É uma expressão, é uma das formas como Deus se expressou, se manifestou, se revelou. Por essa razão, você vai ver certas ocasiões. Existe uma ocasião em que Yeshua vai dizer assim: o Pai, está em João 14, o Pai é maior do que eu. Aí cria na cabeça dois deuses, né? Pai, e cria um outro Deus, o Filho. É claro que Jesus falou, o Pai é maior do que eu. Mas olha que tremendo, irmão. Pensa numa coisa só. O princípio básico das Escrituras é: o Senhor, nosso Deus, é errado. É um. Agora pensa numa coisa. Por que então existe o Pai e existe o Filho? Uma coisa é o próprio Deus, o eterno, aquele que é um. E ele se manifesta, ele se revela nos céus como Pai. Mas ele também se manifesta e se revela na terra como que? Filho. Os dois não são dois, os dois são um expressado, manifestado de formas diferentes. Amém, meus irmãos? Em que sentido então a forma na qual Deus se manifesta como Filho é menor da forma como Deus se manifesta como Pai? Porque Yeshua fala que o Pai habita nos céus e ninguém jamais viu o Pai. Porque a manifestação do Eterno como Pai é a sua manifestação nos céus em toda a sua glória. E como eu já disse aos irmãos, ninguém suportaria estar nesse lugar onde o Pai, onde Deus manifestado como Pai em toda a sua glória é visto. Ninguém suporta. Os irmãos estão entendendo? Por isso João diz, ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, a manifestação de Deus como Pai nos céus não é suportável aos homens. Como é então que Deus se tornará conhecido aos homens? Aí ele se reduz, o próprio Deus se reduz, se esvazia e manifesta-se na terra numa forma mais reduzida, de modo que se torne suportável a quem? Aos homens. Por isso que a manifestação de Deus como Filho é menor do que a manifestação de Deus como Pai. Eu vou dar um exemplo simples para os irmãos. Você tem lá uma tomada 220. Qual é a tensão que passa ali? 220. Você liga um aparelho 110, suporta aquela tensão? Não. Existe um objeto chamado transformador, que ele pega aquela energia 220 e reduz para 110. É a mesma energia, só que quando chega na outra ponta do transformador, essa energia está reduzida para se tornar suportável a um aparelho 110. Então o que é o Filho? É Deus
reduzindo a sua glória para se tornar conhecido a quem? Aos homens. Veja como isso aparece no Evangelho de João, e eu só vou citar alguns versículos, mas os irmãos depois leia todo o capítulo 1 de João. Olha como é dito por Salomão lá em 2 Crônicas. Salomão vai dizer assim: todavia, na verdade, habitaria Deus com seres humanos na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar. Olha esse conceito aparecendo. Salomão diz: como é que Deus habitaria com os homens na terra, se nem os céus e os céus dos céus suportam a presença divina? Aí olha o que diz João: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Como que então Deus habitaria entre os homens? Ele tem glória, muita glória, a gente não aguenta. O que ele aceita fazer? Reduzir sua glória. Quem aceitaria isso? Vocês estão entendendo, irmão? Ele aceita reduzir sua glória. Só para quê, gente? Para quê? Para a gente poder conhecer Ele. Ele não precisa da gente, mas Ele aceita reduzir sua glória para se tornar conhecido. Olha como o apóstolo João vai dizer isso: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, repita comigo, é quem o revelou. Ou seja, como que Deus se tornou revelado? Através da sua manifestação como Filho. E aí, como eu disse, por essa razão, Yeshua fala: o Pai é maior do que eu. Porque Deus como Pai é Ele em toda a sua glória. Deus como Filho é Ele com a sua glória reduzida para se tornar conhecido aos homens. Veja como o próprio Yeshua vai dizer que Ele é Deus. E Ele é o Pai, Ele é a manifestação de Deus. É tremendo, irmão. Abra aí em Mateus 22. Você está aí ainda ou não? Você quer que eu pare, gente? Eu paro. Jesus não faz a questão não de falar para quem não queria ouvir. Você quer ouvir? Amém. Você está aqui é porque é isso, né? Com certeza. Vamos lá, Mateus 22. Eu preciso falar isso com vocês, meus irmãos, porque muitas pessoas já caíram no erro de negar que Yeshua é Deus. E está acontecendo isso hoje também. Por isso que quando a gente vai falar do nascimento do Mashiach, é isso, é Deus reduzindo sua glória para se manifestar aos homens. Mateus 22, versículo 41. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou: irmão, pega isso aqui. Você está aí ou não? O que Yeshua está fazendo? Ele está lá junto com os fariseus, estavam perto dele, e ele vai fazer uma pergunta, certo? Vamos ver que pergunta é essa? Qual é a vossa opinião acerca de quem? Ele não chega a dizer que é o Messias aqui para os fariseus, mas ele vai ser muito, muito perspicaz aqui. Qual a opinião que vocês têm sobre o Messias? De quem ele é o que, gente? Filho. Ao que eles afirmaram, é filho de Davi. Contestou-lhe Jesus. Ai, tá Deus. Então, como se explica que Davi, ele cita um salmo aqui, como que se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata do quê? Senhor. Olha aqui o pastor, ele parte de alguns pressupostos aqui. Como que então Davi, falando por quem? Pelo Espírito. Então você não pode negar o que foi falado, porque Davi falou por quem? Pelo Espírito. Se você negar isso aqui, você está negando a revelação do Espírito. Então quem foi falando na boca de Davi? O próprio Espírito de Deus. Aí olha o que ele vai citar aqui, esse salmo: o Senhor disse para quem? Para o meu Senhor. Ai meu Deus, tem quantos senhores então?
Eu vou bugar a tua cabeça hoje, gente. Tem quantos senhores então? 2. Mas se a gente falar que são 2, então nós nos tornamos o quê? Nós nos tornamos idólatras. Que existe um só. Mas Jesus está perguntando, então por que Davi fala? O meu Senhor falou para quem? Para o meu Senhor. Os dois são uma manifestação de Deus, e o outro é outra manifestação, mas é o eterno se manifestando de duas formas, como Pai e como Filho. Pega isso aí, ó. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. E aí ele encerra essa citação e conclui: considerando que Davi o chama de Senhor, como pode ser ele seu filho? Ele quem? O Messias, né? Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que então o Messias é filho dele? E ninguém foi capaz do que, gente? De oferecer-lhe uma só palavra em resposta em questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe outra pergunta. Vocês estão entendendo? Por que os fariseus ficaram quietos? Porque não dá para negar. As escrituras atestam. O Machia e Yeshua é quem, gente? É o Senhor, diga glória a Deus. As escrituras atestam. Negar isso é negar as escrituras e a revelação do Espírito por elas. Por isso que eles ficaram o quê? Quietos. Vamos mais. Yeshua, eu vou só citar. Agora eu vou citar outros textos. Yeshua disse: eu e o Pai somos um. João 14:9, Yeshua disse: aquele que vê a mim, vê o Pai. João 5:23 diz que quando nós servimos Yeshua, é como se estivéssemos servindo o próprio Deus. Olha o que o próprio Yeshua fala. Isso aqui não tem resposta para isso aqui, a não ser afirmar: Yeshua é o Senhor. João 5:23 diz: a fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honram o Pai. Agora presta atenção nisso, repita comigo: aquele que não honra o Filho, não honra o Pai. Por que honrar o Filho é, por equivalência, honrar o Pai? Porque no Filho, quem está ali se manifestando, gente? O próprio Eterno. Por outra ocasião, Yeshua fala, agora o apóstolo Paulo fala, Romanos 9:5 diz: de quem são os patriarcas? A partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, falando do Messias, que é Deus acima de tudo e de todos. Paulo afirmando: Cristo é quem? Deus acima de tudo e de todos. E agora eu vou discorrer por muitos textos aqui e vou encerrar. Mais textos que atestam isso. Isaías 9 diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno. Se o Messias seria chamado de Pai Eterno, não é por outra razão a não ser que ele é o Pai, é a manifestação de Deus. Em Atos 2:21, Pedro cita o profeta Joel dizendo: e todo aquele que invocar o nome do Senhor, e ele cita o nome de Deus, o nome do Eterno, o nome do Senhor será salvo. Depois o mesmo apóstolo, em Atos capítulo 4, versículo 11, Pedro diz: Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou explicar. No capítulo 2 ele cita o profeta Joel dizendo que a salvação vem por invocar o nome do Eterno. O nome do Eterno, falando de Deus. Em Atos capítulo 4, o mesmo apóstolo diz que não tem salvação em outro nome. Falando agora no capítulo 4 do nome de quem? De Yeshua. Não há salvação dado aos homens, não há outro nome. Por que no capítulo 2 ele fala que a salvação vem pelo nome do Eterno?
E no capítulo 4 ele diz que a salvação vem pelo nome de Yeshua. Simples, e Yeshua é quem? É o Eterno, é a manifestação do Eterno. Por que que Yeshua perdoa pecados, se em Êxodo capítulo 34 diz que somente o Eterno faria isso? Inclusive os fariseus vão questioná-lo: quem é ele para perdoar pecados? Se a Torá diz que só o Eterno perdoaria pecados, como Yeshua diz: perdoados estão os teus pecados? Não tem outra conclusão a não ser dizer: Yeshua é a manifestação do Eterno. E para terminar, o profeta Isaías diz: assim diz o Senhor, falando do nome de Deus, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos exércitos. Olha o que Deus fala: eu sou o primeiro e eu sou o último. O Eterno está dizendo no profeta Isaías: eu sou o primeiro e eu sou o último. Agora abrem Apocalipse 22 para a gente terminar. Quem falou lá em Isaías foi o próprio Deus. Agora vamos ver quem vai falar isso aqui em Apocalipse 22. Nós sabemos que aqui a fala a João é dada pelo próprio Yeshua. É Jesus quem está falando com ele. Você pode depois ler todo o contexto. Olha o que no versículo 12 ele fala: eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. O que Yeshua fala? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o que, gente? Como que lá em Isaías o Eterno diz: eu sou o primeiro e o último, e agora Yeshua fala: eu sou o primeiro e o último, porque Yeshua é a manifestação do Eterno. Diga glória a Deus. Não tem outra conclusão. Bem-aventurados todos aqueles... Agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Vamos terminar lendo o versículo 20 e afirmar uma coisa, meu irmão. Preste atenção nisso. Deus apareceu para Abraão, amém? Deus desceu no Egito, amém? Deus desceu naquela manjedoura através do seu filho Yeshua, na manifestação do filho, amém? E eu termino dizendo o seguinte, meu irmão: Deus vai descer de novo. Deus vai descer de novo. Por isso que quando Zacarias, outro texto, 12, diz que o Mashiach vai se manifestar, fala o seguinte: o Eterno falando: olharão para mim a quem transpassaram. Mas quem é que foi transpassado? Quem é que foi crucificado? O Filho. Por que o Eterno fala lá então em Zacarias: olharão para mim a quem transpassaram? Que ele é a manifestação do próprio Eterno. E agora eu afirmo de novo, se repetirá: Deus vai descer, meu irmão. Olha o que diz no versículo 20: aquele que dá testemunho destas palavras afirma com toda a certeza: venho rapidamente. Aí olha o que João responde. João responde o quê? Amém. Vem quem, gente? Senhor Jesus. Ele é chamado do que agora? Senhor. Você percebe que a King James até coloca com todas as letras maiúsculas, porque no Novo Testamento aramaico está usado o nome referindo-se ao próprio Deus. Vem quem? Vem Eterno Jesus. Yeshua é a manifestação do Eterno. E que a gente possa encerrar esse culto de hoje declarando o que João declarou: vem, desça de novo, desça mais uma vez. O Senhor desceu para Abraão, o Senhor desceu no Egito, o Senhor desceu na manjedoura. Agora nós aguardamos quando o Senhor novamente irá descer mais uma vez na pessoa do seu filho Yeshua. Diga glória a Deus, meus irmãos. Fica de pé e diga: vem, Senhor Jesus. É assim que termina a Bíblia, meu irmão. A Bíblia termina chamando Yeshua de Eterno, de Senhor.
e declarando que ele descerá de novo. Feche os seus olhos, Pai.